Essas questões, elas vêm sendo muito discutidas nas empresas, isso vem tomando cada vez mais espaço como uma pauta de negócios, e é extremamente importante que a gente considere isso, porque a gente sabe, né, inúmeros benefícios que a diversidade traz aí para os negócios, em termos de aumento de inovação, de retenção de pessoas, inclusive até aumento de receita mesmo, devido a todos os benefícios que isso traz para o negócio a longo prazo. E justamente por isso é importante que a gente considere tornar os nossos ambientes, né, mesmo nessa situação que a gente está todo mundo afastado e tudo, mas tornar os nossos ambientes, mesmo que virtuais, fazer com que eles sejam acolhedores e acessíveis aí para todo mundo. E na construção desse ambiente, todos nós temos responsabilidade. Então, por isso que eu tenho a ver com isso aí, porque eu espero que essa palestra acabe servindo como um convite para todo mundo contribuir com esse objetivo aí, tá? Então, já fui apresentado aí, mas para quem não me conhece, nunca conversou comigo, meu nome é Edu, eu faço parte do time da Rock Content desde 2016, eu sou engenheiro de controle e automação por formação, tenho pós em gestão de negócios, a maior parte da minha trajetória profissional eu desenvolvi trabalhando na área de vendas, eu entrei na Rock, inclusive, enquanto vendedor, passei também pelo time de Customer Success lá, e eu estou aí há quase um ano no time de People, liderando a frente de cultura, diversidade e inclusão, tá? Gosto sempre de me afirmar, sou uma pessoa orgulhosamente gay, sou negro, venho de família pobre, eu acho importante falar disso em toda oportunidade que eu tenho, porque representatividade importa muito, principalmente para pessoas que fazem parte de grupos e que não têm as mesmas oportunidades de acesso quanto a várias outras aí. Eu também sou músico, eu sou vocalista de um bloco de carnaval daqui de BH, chamado Garotos Solteiros, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, fica o convite, a gente faz música pop no ritmo de carnaval aí, é super legal, e também falamos, né, da discussão aí das causas LGBT e da causa das mulheres. Sou casado com o Felipe há pouco mais de um ano, sou pai de 2 gatos, um de 9 e um de 8 quilos, meus pequenos bebês aqui. Então vamos lá, gente. Só para a gente começar, eu perguntei para a Ana quando a gente estava combinando o papo, e ela me falou que essa ainda é uma das primeiras oportunidades que vocês têm de falar desse assunto, tudo, então eu queria começar desde o inicinho, só para a gente fazer umas diferenciações a respeito de alguns termos que eu vou utilizar aqui, e até para vocês entenderem também um pouquinho de como diferenciar as letrinhas que compõem lá o LGBTQIA+, né, que cada dia, né, adicionando uma letra aí nessa sigla. Eu trouxe esse bonequinho, que é um modelo chamado The Genderbread Person, e a ideia desse modelo é explicar um pouco da diferença de alguns critérios que existem e que são muito relevantes para a discussão das questões ligadas à causa LGBT, tá? A gente começa pelo sexo, né? O sexo biológico, né, ele é definido pelos seus cromossomos, pelas características que você nasce em relação ao seu aparelho reprodutor. Então, você nasce, né, a gente usa muito para falar de sexo feminino e masculino, mas a gente nasce macho ou fêmea, e aí existem até algumas variações, né, que podem acontecer, que no caso dos seres humanos, a gente trata essas variações como pessoas intersexo, tá, ou intersexuais. São pessoas que fisicamente têm alguma variação aí que apresentam características de ambos os sexos. A respeito da atração, a gente entra em um outro aspecto. Ela diz respeito à forma como a gente se relaciona, afetiva ou sexualmente. É o que a gente fala aí da orientação sexual, que muitas pessoas falam de maneira errada, né? Opção sexual. A opção não existe, porque ninguém decide por ter atração, né? É um impulso natural do ser humano. Então, a orientação sexual, ela diz respeito a pessoas com quem eu me relaciono. Ou seja, eu posso ter atração por pessoas do sexo oposto,
que eu vou ser hétero, eu posso ter atração por pessoas do mesmo sexo, que aí eu vou ser homossexual, eu posso ter atração pelos dois sexos, eu vou ser bissexual, eu posso, por alguma razão, não ter atração sexual por outras pessoas, eu vou ser assexual, eu posso ter atração por pessoas independente do gênero, da identidade, da forma como a pessoa se identifica, eu vou ser pansexual, e aí eu tenho várias variações, tá? Mas sempre que eu falo alguma coisa relacionada a isso, eu estou falando da orientação ou da atração. Já quando eu falo da identidade, eu estou falando do quanto o meu sexo biológico é conforme com a maneira como eu me enxergo socialmente. Então, se, por exemplo, eu, Edu, sou um homem gay, mas eu sou uma pessoa cisgênera. Por quê? Porque, independente de ser gay, eu nasci com características de macho e eu me enxergo na sociedade como um homem. Se existe uma não conformidade, né, se eu nasci com características masculinas ou femininas, só que eu não me enxergo enquanto homem ou mulher, né, se existe uma diferença, eu sou uma pessoa trans, tá? Então, você considera que uma pessoa é transgênero ou cisgênero de acordo com a identidade de gênero dela. Se for conforme, a pessoa é cis, se não for conforme, a pessoa é trans. E ainda tem mais um aspecto que é a forma como as pessoas se expressam dentro da sociedade, né? Existem, né, todas essas variações entre o que é o masculino, o que é o feminino, o rosa é de menino, o azul é de menino. Então, tem essa questão da maneira como a gente expressa o nosso gênero dentro da sociedade. Né? A saia é vista como uma coisa feminina, a maquiagem é vista como uma coisa feminina, o terno e gravata é visto como uma coisa masculina. E assim como as outras, né, os outros aspectos, esses campos podem variar. Tanto é que na moda é muito comum a gente falar, por exemplo, do termo androginia, né, das modelos andrógenas, que são aquelas modelos que têm looks bem masculinos, coisas assim. Então, a expressão de gênero é a forma como você expressa a maneira que você se sente em relação ao seu gênero. Por que eu comecei por isso aqui? Porque a gente já começa essa discussão falando de diversos aspectos. Só na própria sigla, né, a gente tem algumas variações, tá, gente? Na América Latina, por convenção, é adotado LGBTI+, tá? Nessa configuração, L, G e B, que é lésbicas, gays e bis, isso se enquadra enquanto atração, tá? Tanto a orientação sexual de um grupo. O T diz respeito à identidade de gênero, que são as pessoas transexuais. O I diz respeito a uma variação de sexo, que são as pessoas intersexuais. Vocês podem, às vezes, ver um Q, esse Q é de queer. Queer diz respeito à expressão de gênero, a forma como a pessoa se comporta dentro da sociedade. E o mais vai dizer, é uma forma de englobar todas as variações possíveis que a gente tem daqui. Então, a ideia de trazer o Genderbread aqui no início é só para mostrar para vocês que essa discussão por si só, ela é uma discussão muito complexa. Então, eu queria já começar falando que não tem problema se vocês ficarem confusos, não tem problema se vocês terem dúvidas, porque é confuso pra cacete mesmo. Tá? É bem complicado entender todas essas coisas, mas o importante é que a gente tenha, pelo menos, a boa vontade em ter acesso a esses recursos, começar a diferenciar esses conceitos e entender um pouco mais a fundo de que cada um desses pontos se trata. Tá bom? E como eu quero começar essa conversa, né? A ideia desse papo, ele surgiu porque no domingo foi celebrado aí o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Até pouquíssimo tempo atrás, muitas coisas relacionadas a essas variações de sexo, de identidade, de orientação sexual, de expressão de gênero, isso foi visto como patologia por muito tempo. Então, pessoas LGBT, no geral, eram consideradas até há muito pouco tempo atrás como pessoas doentes, pessoas que tinham algum tipo de distúrbio mental, tá? E esse processo todo, né, e não apenas isso, mas também os processos culturais, a influência que algumas religiões que a gente sabe que são mais fechadas trazem para a sociedade, a herança desse processo histórico e, inclusive, da classificação
dessas variações enquanto patologias, isso faz com que a gente viva numa cultura que é imersa de vieses inconscientes, que faz com que a gente tenha inúmeros preconceitos e que, em virtude desses preconceitos, a gente tenha atitudes discriminatórias. Não adianta ninguém falar, nem a pessoa mais desconstruída do mundo falar que não tem preconceito, porque todo mundo tem. Porque preconceito vem de um contexto histórico, porque a gente cresce cercado de vieses, tá? Então, também quero deixar aberto que não tem problema errar, não tem problema você ter uma atitude preconceituosa, desde que você entenda que aquilo ali é errado e que se proponha a não cometer aquele mesmo erro, tá? O dia 17 de maio, gente, ele é tido como o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Essa data foi escolhida em específico porque em 1990, por isso que eu falo que é um período muito recente, em 1990, a ONU decidiu retirar a homossexualidade do CID, né, que é o Catálogo Internacional de Doenças. Então, em muito pouco tempo, a gente parou de enxergar qualquer variação no espectro, no que tange a sexualidade, como algum tipo de distúrbio. Esse é um assunto muito novo e é uma conquista que vem do movimento LGBT e da discussão que foi promovida aí ao longo de vários anos, tá? Então, tratar dessas questões, falar sobre as questões da comunidade LGBT é uma discussão social, tá? A data, o 17 de maio, a ideia de celebrar esse dia, ela tem dois objetivos principais. As ideias centrais que a gente tem aqui são discutir a respeito das demandas da comunidade LGBT, que aí tange a respeito de violência que essas pessoas sofrem nas ruas, em casa, com as próprias famílias, a discriminação que elas sofrem em ambientes sociais, em ambientes de trabalho, e a série de repressões que essas pessoas sofrem por não ter acesso à saúde pública adequada, a políticas específicas para elas, não tem direitos reconhecidos e várias coisas. Então, um dos fatores que é importante a data existir é justamente para a gente aumentar a conscientização das pessoas a respeito dessas demandas. E para além disso, como a gente discute essas demandas e traz isso para a mesa, acaba sendo também um momento para a gente aumentar a oportunidade de diálogo e de pensar em conjunto em ações que a gente possa implementar para reverter esse cenário. E isso pode ser feito por meio da imprensa, né, para a gente ter um alcance maior, de levar essa conscientização para mais pessoas. Essa discussão pode estar em âmbito político, porque a gente pensa em políticas adequadas para esse público, e para a sociedade civil como um todo, porque a gente precisa, né, minimizar ou, de preferência, né, mitigar preconceitos aí que fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, a ideia dessa data é justamente trabalhar essa conscientização e promover o diálogo a respeito dessas demandas, né? E aí que entra muito esses esforços que a gente sempre ouve, né, esforços de diversidade e inclusão, que é a palavra da moda quando a gente fala de gestão de pessoas hoje, tudo. E nem sempre todo mundo tem muito claro o que é a diferença entre diversidade e inclusão. Eu gosto muito dessa frase, que é da Verne Myers, que ela é a VP de Estratégias de Inclusão da Netflix. Eu gosto muito dessa frase porque ela explica de uma maneira bem simples. Diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar, tá? Quando eu falo de diversidade, eu estou falando de número, eu estou falando de ter pessoas diferentes perto de mim. Mas de nada adianta eu ter essas pessoas perto de mim se eu não fizer com que essas pessoas se sintam pertencentes, se eu não puder fazer com que essas pessoas façam parte das rotinas, das decisões, e que participem ativamente aí de tudo que está acontecendo. Então, diversidade precisa andar em paralelo com a inclusão, porque diversidade em si é número. Diversidade é contar quantas pessoas de tal perfil eu tenho dentro de um grupo. Já a inclusão é eu fazer com que essas pessoas façam parte e entrem na jogada. Eu estou fazendo essa comparação, gente, só para vocês entenderem que o que se discute no movimento LGBT não foge muito do que se discute dentro das empresas. O que a gente está falando aqui
é de pegar a diversidade que a gente precisa aceitar que existe, afinal, nós somos 7,5 bilhões de pessoas no mundo, e ninguém é igual a ninguém. A diversidade está aí, ela é um fato, e o que a gente precisa fazer é pensar em estratégias para fazer com que essa diversidade converse bem e que tenham pontos comuns aí para, de fato, a gente conseguir aproveitar o que cada uma dessas pessoas pode oferecer de melhor, tá? Só quando eu consigo, de fato, aproveitar o potencial de todo mundo é que eu estou sendo inclusivo. Beleza? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Sim, tá ótimo. Tudo ótimo, ok. Se eu estiver correndo demais, vocês podem me falar, tá? Porque eu falo mais do que nunca vi. Mas, enfim. Se a gente for discutir politicamente por que é importante, gente, eu sou uma pessoa de dados, eu gosto muito de trazer estatísticas, porque eu acho que comprova muito as coisas. Eu trouxe alguns dados coletados por essa consultoria chamada Human Dignity Trust, que é uma consultoria do Reino Unido, que ela faz análise de legislação de vários países para tocar nessas questões de direitos humanos. Se a gente for analisar politicamente, por mais que tenham havido muitos avanços nos últimos anos, a gente ainda tem muito para evoluir. Por exemplo, ainda em 2020, 73 países têm legislações que prevêem criminalmente relações entre pessoas do mesmo sexo. A gente não, aqui no Brasil não tem isso, mas há pouquíssimo tempo atrás é que foi liberado, por exemplo, para brasileiros e brasileiras que fazem parte da comunidade LGBT, para que essas pessoas possam doar sangue. Tipo, a gente perde a oportunidade de salvar vidas porque o sangue dessas pessoas não é aceito por causa de preconceito, para vocês terem ideia. Dentre esses 73 países, 45 deles têm citações específicas a respeito de relações entre mulheres. Tá? Que a gente já vê que, inclusive, é mais uma forma de inferiorização que a mulher tem na sociedade, dentro, inclusive, até de outros tipos de parâmetro, né? 15 países hoje, ao redor do mundo, eles não apenas não aceitam a identidade de gênero e a expressão de gênero que as pessoas trans têm o direito de exercer, mas eles criminalizam o uso dessa identidade. E, por incrível que pareça, a gente ainda tem 12 países hoje que, se alguma pessoa pratica qualquer tipo de atividade afetivo-sexual com alguém do mesmo sexo, mesmo que seja consensual, em casa, escondido, privado ali, bonitinho, esses países ainda impõem pena de morte para essas pessoas, caso essas práticas sejam descobertas. Tá? Então, a gente vê que mesmo politicamente a gente ainda tem muito para avançar nesse aspecto. Só que o foco que a gente tem para discutir hoje aqui é o ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala de diversidade no ambiente de trabalho, o que a gente pensa diversidade no ambiente de trabalho vai trazer qual benefício para mim? O que eu ganho com isso? Eu não vou entrar no mérito de discutir esses benefícios detalhadamente, porque, teoricamente, isso é assunto para uma outra palestra. Mas os principais benefícios que já são comprovados por diversos estudos aí, gente, estão relacionados ao aumento de receita, à retenção de pessoas, à inovação, a produtos com mais qualidade, produtos e serviços com mais qualidade, a fidelização de clientes, a funcionários mais satisfeitos, uma série de coisas que acabam impactando e fazendo com que os negócios se beneficiem de ter ambientes mais diversos. E aí eu não estou falando exclusivamente da diversidade LGBT, eu falo da diversidade de gênero, da diversidade racial, da diversidade de deficiências, da diversidade etária. Qualquer tipo de diferença faz bem para o ambiente, porque isso te desafia a sair muitos desafios para enfrentar também em relação à inclusão desses diversos grupos dentro do ambiente de trabalho. Como o foco aqui são as pessoas LGBT, estou trazendo também alguns dados a respeito dessa população. Hoje, mais de 40% das pessoas lésbicas, gays ou bissexuais, ou seja, de orientação sexual que foge da norma padrão, essas pessoas já declaram que sofreram algum tipo de discriminação, assédio ou de maus tratos dentro das empresas onde elas trabalham. Se o foco é especificamente nas pessoas trans, que são pessoas que têm uma identidade de gênero que foge a essa norma, esse número sobe para 90%.
porque aí a gente entra, inclusive, na questão de proibirem pessoas de usar banheiro, que é o direito básico que todo ser humano tem, né, gente? Então, a gente entra em âmbitos muito maiores aí de discussão. Quase metade das pessoas LGBTI+, aí, elas preferem não mencionar a sexualidade delas, porque elas têm medo de sofrer algum tipo de rejeição ou de retaliação por parte dos times que elas fazem parte. As pessoas que estão no armário, né, que são as LGBTs que não se declaram LGBTs, elas acabam sofrendo uma pressão psicológica tão grande, seja por medo de ter o segredo delas descoberto, ou por as pessoas, de repente, questionarem a qualidade da entrega delas em função da sexualidade ou da identidade de gênero que elas têm. Essas pessoas sofrem uma pressão psicológica tão grande que, se eu pego essas pessoas e comparo elas àquelas que vivem a sexualidade e a identidade de gênero de maneira mais livre, a possibilidade de uma pessoa que está no armário sair de uma empresa, ela é 73% maior do que de uma pessoa que vive a sua sexualidade de maneira livre. Isso mostra esse é um dado da ONU, tá, gente? Isso mostra claramente que é importante que a gente crie ambientes favoráveis para essas pessoas poderem se sentir à vontade mesmo, porque se eu não faço isso, eu tenho chance de perder 3 a cada 4 talentos LGBTs que eu vou acabar contratando para o meu time. E esse histórico, essa situação, ela pesa tanto que até mesmo para que essas pessoas cheguem a posições de destaque, posições de liderança, a sexualidade também é um empecilho. Se a gente pegar aí dados de 2018, menos de 20% dos diretores que compõem os quadros corporativos das empresas que estão na Fortune 500, né, que são as 500 maiores aí, listadas pela Fortune todo ano, menos de 20% dos diretores, e não é nem de CEO, tá, gente? Diretores em quadros corporativos. Menos de 20 são abertamente LGBT. A gente tem, por exemplo, o Tim Cook da Apple, que é abertamente gay, tem como exemplo, mas a gente ainda está muito longe, porque a gente sabe que, né, mundialmente, estima-se que 10% da população seja LGBT. Então, se a gente considerar esse número, a gente vê que a gente ainda está bem abaixo aí do que a gente deveria estar, né? Então, essa é uma discussão que ela é muito ampla e ela priva muitas pessoas de possibilidades e priva as empresas de se beneficiarem das possibilidades que essas pessoas poderiam estar trazendo para elas também. Então, é muito por isso que é importante que a gente pense em fazer algo a respeito. Eu vou conseguir, do meu lugar aqui, fazer uma mudança na legislação de Uganda, que tem pena de morte para pessoas que têm relações homoafetivas? Muito provavelmente não. Mas se eu consigo promover uma pequena mudança dentro do meu ambiente de trabalho, aquilo ali já desencadeia uma série de reações que vai fazer com que mais e mais pessoas se sintam acolhidas dentro do mercado. Porque a gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, onde a gente troca muita informação, a gente faz muito benchmarking com outras empresas, a gente aprende o tempo todo, a gente sabe que as possibilidades que existem de a gente conseguir fazer a diferença não apenas no nosso negócio, mas por outros negócios também, essa possibilidade é muito grande. Então, o meu convite aqui com essa conversa é mais para uma reflexão diária no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, com os nossos times, para que a gente entenda se a gente pode fazer algo mais. Porque fazer essa diferença, por menor que seja, vai trazer um impacto muito grande, e fazer essas mudanças não é uma coisa de outro mundo. E o que eu vou tentar deixar aqui para vocês agora são algumas dicas de como promover essas mudanças dentro do ambiente de trabalho, tá? Primeira dessas dicas é que nós devemos tentar ser modelos de aceitação e inclusão para as pessoas, especialmente se a gente está em posição de liderança, tá? Não sei quantos líderes a gente tem aí no grupo assistindo, mas especialmente os líderes precisam ser parte ativa nisso, porque os líderes são espelhos para os times. Então, se isso não parte da liderança, fica difícil dessa mudança acontecer. Tem coisas muito simples que a gente pode fazer, gente. Por exemplo, celebrar essas datas, igual eu fui convidado hoje para falar dessa pauta
numa data próxima aqui a um dia que é importante para a comunidade LGBTI. Então, é uma coisa simples, mas que faz diferença, principalmente para quem precisa desse espaço. Outra forma que a gente tem também é reconhecer o trabalho das pessoas LGBT, porque às vezes elas sofrem tanta rejeição que elas não desenvolvem ao longo da carreira uma autoconfiança, aquela segurança necessária para você poder evoluir e poder alçar voos maiores. E esse reconhecimento vindo aí por parte de uma liderança, por parte de um time, é muito importante para que essa pessoa se sinta mais segura e mais forte aí no dia a dia. E é importante que a gente crie um ambiente onde essas pessoas vão se sentir confortáveis. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu trabalhei, logo quando eu saí da faculdade, eu ainda estava no armário, não tinha saído do armário nem para a minha família, e eu trabalhei numa indústria, na minha cidade natal, sou de Sete Lagoas. E eu trabalhei numa indústria lá, e dentro do armário, eu namorava com um moço na época, e para todo mundo, Robson era Marina, sabe? Não existia a mínima possibilidade de eu falar dele enquanto Robson, enquanto meu namorado, porque eu tinha um medo enorme do que podia acontecer se eu falasse disso. E era extremamente chato, porque tudo que eu ia falar com as pessoas, a gente chegava na segunda-feira, na hora do almoço, para contar o que tinha feito no fim de semana, eu tinha que ficar pensando todos os detalhes do que eu ia falar, para eu não trocar ela por ele, coisas assim, e é muito desagradável você ter que se policiar o tempo todo para falar da sua vida, sendo que todo mundo pode falar disso tão naturalmente, sabe? E a gente criar um espaço para que as pessoas se sintam à vontade facilita muito nesse processo, facilita com que as pessoas tenham aquele senso de pertencimento e que elas se sintam incluídas naquele ambiente ali de fato. Uma outra dica, sempre que vocês não tiverem certeza de alguma coisa, pergunta, gente. É a melhor forma, sabe? Eu sou daquela política, é melhor perguntar do que passar vergonha. Então, se você tem dúvida, sei lá, chegou uma pessoa trans, eu não sei se eu chamo essa pessoa de ele, de ela, pergunta para a pessoa. E aí, sabendo que talvez uma mulher trans, ela prefere ser chamada de ela, usa sempre ela, sabe? Usa o nome social da pessoa. Hoje a gente até não tem muito mais isso, porque a legislação já permite a mudança de nome. Mas trate a pessoa pela maneira que ela quer ser tratada, porque não te custa nada, sabe? Ninguém vê aí na rua a gente falando, eu tô assistindo TV e ninguém vê eu assistindo o programa da Maria da Graça, todo mundo me vê eu assistindo o programa da Xuxa. Ninguém vê eu assistindo a live da Larissa, me vê assistindo a live da Anitta. Por que eu não posso respeitar o nome social, o nome pelo qual alguém quer ser chamada, se tem tantos casos aí que eu respeito? É simples. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, tiver algum conceito que você não entenda, pede ajuda para alguém. Se for alguém LGBT, melhor, porque a pessoa talvez vai ter mais conhecimento de causa. Mas se não for, pergunta para alguém que tem algum amigo, algum familiar, alguém que tem contato. Porque perguntar não ofende, é uma forma de você aprender. E é claro, não assuma como uma regra algo que funcionou para alguém que você conhece. Eu, por exemplo, eu tenho zilhões de amigos, eu não me importo dos meus amigos me chamarem por apelidos pejorativos, e que a gente sabe que existem, porque se me chamar de viado, eu sou viado mesmo, gente, tão maus, sabe? Não importa de ser chamado de feminino também, então se quiser referir a mim como ele ou como ela, tanto faz, sabe? Só que essas são as minhas regras, essas são as regras do Edu. Não necessariamente porque eu não me importo, significa que um colega ou uma colega vá relevar da mesma maneira que eu. Então, não é porque uma coisa funciona para uma pessoa que vai funcionar para todo mundo. A gente tem que ter o cuidado com isso também, tá? Outra dica. É importante que a gente tenha muito cuidado para a gente não propagar estereótipos a respeito de identidade de gênero, a respeito de sexualidade. Então, vamos tentar não assumir nada a respeito de alguém e nem forçar uma pessoa que não está à vontade para sair do armário. Primeiro, porque a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa, pode ser que aquela pessoa realmente esteja passando por um processo de descoberta, e a gente tem que respeitar se ela ainda não estiver confortável para falar a respeito disso. E segundo, porque a gente
tem o direito de nem de expor e nem de ficar fazendo especulação, adivinhação a respeito de sexualidade ou de identidade de ninguém, sabe? Isso, inclusive, pode ser até perigoso, porque pensa, por exemplo, se a gente faz uma brincadeira, expõe uma pessoa e, sei lá, o chefe daquela pessoa é extremamente homofóbico. O cara pode começar a pegar no pé daquela pessoa. Ou então você faz uma piadinha com alguém e é um assunto sensível para a família da pessoa, por exemplo. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação para não expor ninguém a alguma situação desagradável. Uma outra forma muito simples de transformar os cenários também, gente. Sempre que a gente vê alguma situação que reflita LGBTfobia, sexismo, ou qualquer atitude desse tipo, que contribua para uma hostilidade no ambiente onde a gente está, a gente tem que se pronunciar, tá? Aquela velha história, quem cala consente, sabe? Se eu prefiro ficar calado quando eu estou vendo uma piada que está incomodando alguém, que está deixando alguém desconfortável, a sensação que eu passo para aquela pessoa é ou que eu concordo com aquilo, ou então que eu não me importo com o desconforto que aquela pessoa possa ter. Então, sempre que você ouvir que, não faz tal piada porque tal piada é homofóbica, tal piada é machista, sempre que vocês ouvirem alguma coisa assim, tenta descobrir por quê, tenta conversar com a pessoa, até para entender o quanto aquilo ofende também e tal, mas tenta evitar aquele tipo de situação. E, né, a partir do momento que você aprendeu da sua própria experiência, se você ver outras pessoas fazendo também, conversa com a pessoa e expõe as razões pelas quais aquilo ali é errado. Você não precisa, tipo, macho escroto que fala isso, não precisa disso. Chega e conversa com a pessoa numa boa, fulano. Seguinte, eu vi que você estava chamando seus amigos ali para almoçar e que você deu um grito, cambada de viado, vamos embora. Não fala assim não, porque quando você fala cambada de viado, você está pegando o viado, que é algo relacionado aí com as pessoas gays, está colocando isso como uma forma de inferiorizar outras pessoas. Isso não é legal. Tá? Tenta evitar de fazer esse tipo de piada, porque você pode deixar alguém aí desconfortável mais para frente. Ponto. Sabe? Uma forma simples, você só explicou para a pessoa o que está por trás ali. Muitas vezes, todo mundo é carregado de vieses e muitas vezes as pessoas não sabem que as ações delas são preconceituosas. E, às vezes, até cansa um pouco de você ter que ficar explicando toda vez. Mas não dá, gente. Às vezes vai precisar pegar na mão, sabe? Né, eu adoro falar que a ignorância é uma bênção. A partir do momento em que você aprende uma coisa, se você não usa esse conhecimento, sabe, você não está disposto, você não está mostrando uma disposição para fazer uma transformação. Então, incentivo todo mundo aí a se policiar e tentar evitar esse tipo de coisa também, porque é bem desagradável esse tipo de situação. Esse ponto aqui é muito legal. Não sei se todos vocês conhecem, existe um seriado que chama RuPaul's Drag Race, que é um reality show, é uma competição de drag queens. E a RuPaul, que é uma drag super famosa no mundo afora e é apresentadora, ela tem um quê de uma pegada sempre muito motivacional, assim, nos discursos dela, sabe? E aí sempre acaba, por exemplo, esse negócio popularizou muito entre mulheres e LGBTs no geral, às vezes, por exemplo, acaba que quando uma pessoa LGBT, né, um cara gay, por exemplo, vai conversar com uma menina a respeito de questões de autoestima, aí a pessoa já vem falar, mas você tem que lembrar daquilo que a Mama Ru fala, enquanto você não se amar, como é que você vai amar outra pessoa, não sei o quê, não sei o quê. Isso é extremamente desagradável, porque você torna uma queixa ou um desabafo de uma pessoa, você coloca isso no nível como se aquilo fosse algo superficial, como se aquilo não fosse importante, sabe? E é muito comum que a gente tente, quando a gente não é familiar com alguma coisa, que a gente tente usar as referências que a gente tem, as poucas referências que a gente tem. Então, se você tiver alguma referência, que pode ser uma celebridade, alguma figura, alguém que você conhece, tenta não relacionar a visão que você tem dessa pessoa, a experiência que você tem com essa pessoa, com a experiência dos seus colegas de trabalho, porque senão você pode estar diminuindo uma possível dor, uma possível questão que essa pessoa está querendo te trazer numa conversa, no cotidiano ali. Se você precisar de alguma coisa para se aproximar dessa pessoa,
vai pelo caminho normal que você se aproxima de todo mundo, sabe? O que você gosta de fazer? Você gosta de futebol? Que time que você torce? Qual tipo de música que você gosta? Sabe? Vai por interesses, por hobbies, mas tenta fugir dessas comparações ou dessas referências a celebridades, a figuras LGBT que você conhece, porque não necessariamente elas refletem a realidade daquela pessoa. Outro ponto, evitar pergunta invasiva, gente. Aquela coisa, tipo assim, quem que é o homem, quem que é a mulher da relação? Dentro do casal gay, quem que é o ativo, quem que é o passivo? Você chegar para a pessoa trans, você é operada? Você tem vontade de operar? Gente, cada pessoa tem as suas particularidades com o próprio corpo. E o modo como as pessoas lidam com essas particularidades só diz respeito a elas, sabe? A não ser que você tenha uma liberdade muito grande com essa pessoa, não faz esse tipo de pergunta, porque é muito desagradável. É muito desagradável. E você pode, além disso, tocar em pontos que vão colocar a pessoa no lugar chato. Existe um termo que chama disforia, que fala, por exemplo, a respeito do quanto uma pessoa trans se sente desconfortável com a imagem dela pelo fato de ela não enxergar o gênero que ela se identifica. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem um nível alto de disforia e começo a perguntar, mas você é operada, você quer pôr peito e tal, se eu pego uma mulher trans e coloco ela nessa situação e ela tem muita disforia, ela vai ficar se sentindo super mal. Você está colocando ela em contato com uma questão que ela tem que ela não gosta, sabe? E isso é extremamente prejudicial para a saúde mental dessa pessoa, sabe? Então, esse tipo de pergunta, além de não te dizer respeito, é algo muito invasivo para você manter na sua rotina. Então, é bom que a gente tente sempre evitar esse tipo de situação, a não ser que você tenha muita liberdade e que você saiba que aquela pergunta ali não vai ofender a pessoa, tá? Outro ponto. Isso né, gente, respeita a premissa da boa convivência. Então, se você sabe alguma coisa a respeito da orientação sexual, da identidade de gênero de uma outra pessoa, respeita aquilo que a pessoa está te falando, não fica contestando, não. Você chegar para alguém e falar assim, nossa, mas você nem parece gay e tal, isso não é elogio, sabe? Desde quando parecer que você é gay ou que você é lésbica, te coloca numa posição inferior em relação a outra pessoa, sabe? Você chegar para uma pessoa bissexual e falar assim, você é bissexual porque você não decidiu ainda se você gosta de homem, se você gosta de mulher, você na verdade é gay enrustido e tal, você é lésbica enrustida. Gente, é super desagradável, sabe? Existem experiências além das que a gente viveu ou vai viver que definem as características das pessoas. E outra coisa que é extremamente errada de se fazer, a gente questionar a identidade de gênero de uma pessoa trans. Eu virar e falar, tipo assim, que um homem trans não é um homem de verdade, porque ele não vai mijar em pé e tal, não sei o quê, que a mulher trans não é mulher de verdade. Esse tipo de coisa é muito errado, gente. É muito errado, é extremamente ofensivo, assim. Então é outra coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado e respeitar muito o que a gente tem de informação a respeito da outra pessoa. Mais uma coisa, parte desses esforços também, como eu falei, a gente é carregado de vieses inconscientes. Isso é de criação, tá, gente? Não tem como a gente dizer que a gente nunca vai ter atitudes preconceituosas, porque a gente vai. A gente não aprende a não ser preconceituoso. Existe uma norma social e qualquer coisa que foge a essa norma social, ela é vista com estranheza. A gente não aprende a olhar para o diferente. Mas a partir do momento em que eu tenho contato e que eu começo a aprender sobre essas coisas, eu tenho que tentar não repetir esse tipo de situação. Então, por exemplo, um estereótipo muito grande que existe a respeito eu vou nem colocar isso dentro da questão dos LGBTs, não, trazendo um exemplo fora. Que a mulher, por exemplo, quando ela quer transmitir autoridade, ela não pode trabalhar com vestidinho, porque o vestidinho transmite uma imagem frágil. Desde quando uma mulher vai deixar ou não de ser frágil, de ter uma postura X no trabalho por causa da roupa que ela está usando? Sabe? Isso é convenção social. Se eu for olhar para uma comunidade LGBT, o povo acha que todo gay vai ser extremamente escandaloso. E aí, se chega uma pessoa LGBT no meu time, eu já vou começar a olhar para ela tudo. Tá, chegou o Aparecido, vai virar o centro da atenção e tal.
sabe? O estereótipo de, tipo assim, chegou a lésbica sempre resolve as coisas, porque você nunca viu o churrasco de sapatão dar errado e tal, que não sei o quê, sabe? Esses estereótipos a gente carrega, são preconceitos que são naturalizados na sociedade e não tem problema a gente cometer esses erros, desde que a partir do momento que a gente entenda que isso é errado, a gente se propõe a fazer diferente, isso não é um problema. Então, a gente cometeu um erro ali, beleza, me desculpa e bola pra frente, sabe? Eu não vou ficar me martirizando, me achar o principal inimigo da comunidade LGBT por causa de um erro que eu cometi. Só que eu também não vou usar isso de desculpa para todo erro que eu cometer, né, gente? Eu tenho que tentar aprender, eu tenho que tentar estudar, descobrir de onde vêm esses preconceitos e por que isso é tão naturalizado para tentar evitar esse tipo de atitude, tá? Outro ponto, principalmente nesse momento que a gente está passando, né, que tem muitas empresas aí que estão se reestruturando, o mercado está se reestruturando, se adaptando para o novo modelo, é muito importante que a gente acompanhe aí a postura das empresas, que a gente questione, principalmente as empresas que têm ações e culturas declaradamente pró-diversidade. Porque existe muita empresa que na época de junho, né, que é o mês do orgulho LGBT, todo mundo troca o ícone para o ícone do arco-íris, todo mundo é amigo da comunidade LGBT, mas está interessado só no pink money, que é o dinheiro que vem dessa comunidade. Só que na hora de empregar pessoas LGBTs, na hora de dar apoio a ações e tal, esse dinheiro que vem da comunidade não é revertido, os esforços que poderiam ser aplicados ali não são. Então é legal que se a gente quer aprender mais, é legal que a gente siga essas empresas, que a gente veja o que está sendo discutido, o que está sendo feito, e que a gente foque em fazer essas ações para além do mês de junho, para além da época da discussão dessas pautas. Porque essa é uma pauta que dura o ano todo, gente. Né? Eu não sou LGBT só na época de junho, sou LGBT o ano inteiro. Então é importante que a gente tente aprender com essas outras empresas e trazer isso para dentro de casa. Tá? E por último aqui, é importante que a gente sempre tente acolher essas pessoas. E aí, quando eu falo de acolhida, é acolhida no sentido humano da palavra mesmo. Porque, assim, as pessoas têm os mais diversos backgrounds, a gente não pode generalizar, mas, de uma forma ou de outra, uma pessoa LGBT já vai ter sofrido algum tipo de rejeição por causa da sexualidade ou da identidade de gênero dela. Isso pode acontecer dentro da família, isso pode acontecer na escola, na faculdade, em trabalhos anteriores, na sociedade em geral. E essas pessoas geralmente trazem essas marcas consigo. E é importante que a gente tente fazer algo a respeito. Sabe, todo ser humano, ele merece ser tratado de forma digna e de forma respeitosa, independente do background, independente das condições dessa pessoa, independente das características dessa pessoa. Todo ser humano merece ser tratado com respeito. E por conta dos vieses, muitas vezes a gente esquece de fazer isso. Então, entra uma pessoa que é diferente, com a qual a gente não está acostumado a conviver, pode existir uma tendência a isolar essas pessoas. Então, é importante que a gente tente evitar isso, que a gente saiba que todo ser humano gosta de ser bem tratado, de se sentir acolhido pelo próximo. Então, é importante que a gente pense sempre em ter isso em mente também, tá? E aí, gente, eu quero deixar só 3 últimos lembretes antes de eu abrir para perguntas, só para facilitar também, caso essas dicas tenham sido úteis e façam sentido para vocês, só uns lembretes para facilitar com que vocês implementem isso no dia a dia de vocês. Primeiro deles é que nem toda pessoa LGBT está fora do armário. Nem todo mundo vai ter uma bandeira do arco-íris pendurada em casa ou na mesa de trabalho, nem todo mundo vai vestir uma camisa escrito Pride, nem todo mundo tem a mesma experiência e o mesmo conforto a respeito da própria sexualidade. E a gente precisa levar isso em conta. Respeitar a individualidade das pessoas sempre tem que ser a primeira premissa quando a gente está discutindo isso. Segundo ponto, a gente nunca deve julgar ninguém por causa de traços de personalidade, de aparência, de jeito de se vestir, porque tem determinadas coisas que fazem com que a pessoa se sinta mais confortável para ser ela mesma e determinadas coisas que a pessoa nem vai conseguir mudar. Então, a gente precisa se concentrar em outras coisas se a gente quer entender quão profissional, quão
séria ou qual a postura que aquela pessoa tem. Porque jeito de vestir, maneira de falar, maneira de se sentar, isso não diz respeito à postura profissional de ninguém, sabe? Essa na foto aí, por exemplo, você olha, você pensa que é uma jovem LGBT qualquer, porque ela tá com uma roupa despojada, cabelinho curtinho e tal. Essa, para quem não conhece, é a Rebecca Sugar. Ela é coprodutora do Hora de Aventura e produtora e criadora do Steven Universe, que, para quem não conhece, são duas das animações mais aclamadas da Cartoon Network recentemente. Ela é ganhadora de 6 Emmy. Ela é uma profissional extremamente competente, ela também é musicista, é compositora, ela compôs a trilha de Steven Universe inteira, que tem mais de 130 músicas, as músicas são lindas, e ela também é uma mulher não binária, sabe? A sexualidade e a identidade de gênero dela são apenas características a mais que ela tem. Isso não define o quão boa profissional ela é. E por último, gente, um convite que fica para principalmente quem não faz parte da comunidade LGBT que está assistindo esse talk. Ninguém precisa ser LGBT para se posicionar em favor da causa LGBT, tá? A luta pelos direitos, pelo reconhecimento, por essas coisas é uma luta muito doída, é uma luta muito pesada. A gente vê que, né, há 30 anos atrás, pessoas LGBTs eram vistas como doentes, sabe? Se a gente for falar de pessoas trans, é ainda mais recente, se eu não me engano, a transexualidade saiu do CID tem, 2 anos, sabe? O reconhecimento de uniões homoafetivas aconteceu aqui no Brasil tem, menos de 10 anos também, sabe? Existem conquistas, mas essas conquistas ainda são muito frágeis. Tem muita coisa que, inclusive, ainda pode ser revogada. E eu acho que todo mundo que está ouvindo, todas as pessoas, se a gente puder pensar num objetivo comum que essas pessoas têm, esse objetivo é ter uma vida digna e feliz. E é importante que todos nós entendamos os nossos privilégios e entendamos que nem todo mundo tem as mesmas condições ou as mesmas oportunidades de viver essa vida digna ou feliz. E no que a gente puder ajudar do lugar onde a gente está, faz muita diferença. Qualquer apoio faz muita diferença para a construção de uma sociedade mais justa. Então, se você concorda com essas coisas todas que eu falei, e você entende que a comunidade LGBTI merece o mesmo respeito e a mesma dignidade que você tem na sua vida, faz parte, contribui, sabe? Porque não é uma luta que precisa ser necessariamente só da comunidade LGBT, não. Ok?